Peãozada, temos atualização hoje, Murilo, do Matheus, né, o advogado lá com nanismo, que foi reprovado no TAF, e aí ele fez vídeo, deu polêmica, porque o Evandro lá também se pronunciou, né, falando que não era certo mesmo, porque o delegado pode ser chamado para ir pra rua, e se ele for chamado para ir pra rua vai dar algum problema. No final das contas, Murilo, ele foi recorrendo e foi aquilo que o Evandro falou, as ocasiões em que tiveram que voltar ao TAF foi porque algumas instâncias interferiram e foi o que aconteceu, né? Aí o STF parece que pediu ali pra ele refazer a prova, né? Vai ter que refazer, não é? Vai ter que refazer e a banca vai ter que adaptar para as condições dele. E apareceu um personagem nessa história agora, Marcelo. Apareceu um personagem muito polêmico nessa história aí, que é o Xandão, né? Foi o Xandão que deu uma canetada pro anão fazer a prova de novo, é isso? É o cara que manda no país, né, Marcelo? Ele que decide o que acontece e o que não acontece. O Xandão tá em todas mesmo, hein, mano? O bicho é brabo mesmo. A prova em que advogado com nanismo foi desclassificado de concurso não previa adaptação a condições individuais. Matheus Menezes alega ter sido vítima de discriminação, piriri. Tá, esse aqui é o caso. Esse daí a gente já viu. Isso aí é só pra gente dar uma recapitulada e tem um vídeo dele ali, ó. Você quer dar uma olhada no vídeo de novo? É, o vídeo, pô, a gente já viu já, pô. É a provinha dele, né, pô. Fez a provinha e não deu certo, né, pô. Vocês já viram já, né, Peãozado? Vocês já sabem o que é. Ele fez a prova e não deu. Só que agora a gente vai trazer atualização. Ah, eu quero ver a prova, Marcelo, como é que ele fez. Tá lá no outro vídeo lá, pô. Lá, o STF determina a prova adaptada para candidato a delegado com nanismo em Minas Gerais. Ministro Alexandre de Moraes determinou que a banca examinadora aplique a adaptação razoável em teste físico para o cargo da Polícia Civil de Minas Gerais, né? O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a banca examinadora deve aplicar um critério de adaptação razoável no TAF e realizar um novo exame para um candidato com nanismo, que é o Matheus aí, no concurso para delegado. A decisão determinou a cassação do ato e eliminou o candidato com nanismo do concurso e a retomada do processo de avaliação. Cara, ele passou em tudo, foi só no salto, né? Então só diminuir a distância do salto, então é isso? Mas eu acho que ele tem que fazer o teste inteiro de novo, né? E aí as outras paradas? Vai adaptar? Porque nas outras paradas ele passou sem adaptar, ué? O que acontece, Marcelo? Na prova da Polícia Militar, na época que eu queria ser polícia, né? Tem a teórica, tem o físico, exame médico, depois o psicológico, depois o investigação social e aí você assume. Às vezes o que acontece, cara? O cara é reprovado por alguma coisa no teste físico, só que ele consegue entrar com recurso. E aí ele, sei lá, consegue passar depois, consegue, mesmo o caso desse jeito. Só que ele chega no psicológico, Marcelo. Aí um cara desse, cara, eu não sei se é por birra ou não da banca, aí os caras reprovam no psicológico, né? Eu não sei como que funciona pro delegado, né? Porque ele teve até prova oral já, né? Acredito eu que deve ter algum teste psicológico também. Mas ele pode passar nessa e ficar no psicológico, por exemplo. Ah, acredito que tenha também, né? Porque é Polícia Civil, né? O cargo dele aqui, né? Lá, ó. Concurso, delegado, Polícia Civil. Acho que vai ter ainda. Mas a fundamentação aqui, ao analisar o caso, o ministro Alexandre de Moraes destacou que a conduta na banca violou o precedente firmado pelo STF. Ó. O entendimento da corte fixa que é inconstitucional excluir o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável ou submetê-los a critérios genéricos, sem a demonstração de que tal exigência é indispensável para o exercício da função pública. Tá, mas isso daí foi o que o Evandro falou, né? Ele já falou que poderia dar problema, no caso. O edital, Marcelo, geralmente, pelo menos aqui no estado de São Paulo, assim, geralmente assim que eu falo é a polícia militar, né, que eu fazia, que eu cheguei a prestar. Tem altura mínima, se eu não me engano é 1,60, 1,65 para homem, 1,60 ou 1,65 para homem. E nesse daí, não tem, né? Então, mas foi isso que o pessoal ficou falando até, inclusive, aí. Falou, porra, é só ler o edital, no edital tá falando ali que não pode. Mas no GPT aqui, eu pedi pro GPT mandar o edital, não tava, pelo menos no edital que eu achei, não tava especificando a altura mínima. Aí é pala da banca, pô, tem que colocar uma altura mínima também. Tá aqui, ó. Moraes ainda ressaltou que é inadmissível exigir que um candidato com nanismo realize um teste de salto horizontal sob as mesmas condições que os demais. Com certeza, não tem lógica mesmo. Pedir pra ele pular a mesma distância que uma pessoa de estatura normal pularia. Não tem lógica mesmo. Só que daí então alguma coisa tá errada. No edital não tá prevendo altura mínima? Ah, não tá. Pô, se não tá, então ele pode fazer. Ah, mas pode fazer, tem que fazer com o mesmo padrão de quem tem estatura ali normal? Ah, tem que adaptar. Mas aí um fala que não tem adaptação. Cara, que negócio confuso, hein? Engraçado que quando é 129 milhões, ele não fala que é inadmissível, né, Marcelo? É inadmissível um escritório de advocacia ganhar 129 milhões num contrato. É super admissível, Marcelo. O ministro tá trocando ideia com o cara no dia que ele é preso. E o cara perguntando se ele conseguiu bloquear.
Sabe o que é inadmissível? É inadmissível um cara como o Alexandre de Moraes ainda tá lá na cadeia do STF. Isso sim é inadmissível, cara. Isso não tem dúvida. É inadmissível. Só que é Brasil, né? E aí o cara tá lá ainda. Vamos ver até quando, né? Diz que o Vorcaro tá pra delatar, hein, Murilo? O que será que vai sair, hein? O que vai sair da boca de Vorcaro, hein? Se, né, não aconteceu alguma coisa com ele antes. Bom, vamos ver o que o Matheus falou aqui então. Bom, pessoal, agora é um vídeo só meu, sem ninguém, porque meu caso tem uma repercussão tão grande, como vocês puderam ver recentemente nas redes sociais. Então eu tô aqui para gravar um vídeo para esclarecer alguns pontos e para trazer fundamentações jurídicas, de acordo com o meu caso, né? Que eu fui reprovado no TAF, da prova de delegado da Polícia Civil de Minas, né? Eu sou pessoa com nanismo, eu tenho 25 anos, eu estudo para ser delegado, já fiz diversas provas de delegado e fiz a prova de Minas, né? Fui aprovado na prova objetiva, prova discursiva, prova oral, super concorrido o concurso, ou seja, fui aprovado nas 3 fases teóricas. Fui aprovado também na fase de perícia médica, onde constatou a minha deficiência e a compatibilidade com o cargo. Fui apto nessa fase, ou seja, esses comentários desse pessoal aí que tá falando que a minha deficiência impede de exercer o cargo, não é verdade, porque eu fui aprovado nessa fase. Só que na fase do TAF, eu solicitei à banca FGV adaptações de acordo com a minha deficiência, porque é uma adaptação que eu sou protegido por lei. Só que a banca simplesmente ignorou, não adaptou. Eu enviei laudo médico, a banca não obedeceu o laudo médico. Eu requeri administrativamente, a banca foi omissa. E então, pessoal, a banca simplesmente fez nada. Eu lutei pelos meus direitos de conseguir um TAF adaptado e a banca simplesmente ignorou e me submeteu, eu e outros candidatos com deficiência, aos mesmos critérios de aplicação e avaliação do teste físico. O primeiro teste foi a flexão, eu consegui o máximo de pontuação ali. Depois eu fui pro teste de tiro de 50 metros, também consegui uma boa pontuação. Só que no terceiro teste, que era o mais difícil para mim, devido à minha condição, que era o salto horizontal de 1,65, eu não consegui saltar a distância mínima estabelecida por eles, né? Muito por causa da minha condição de nanismo, né? Então eu fui eliminado do concurso. E eu decidi lutar pelo meu direito, até porque é um direito previsto em lei, e também para dar voz às pessoas com deficiências que diariamente são injustiçadas e sempre ficam caladas. Acontece que, pessoal, a adaptação do TAF é prevista em lei e eu tenho o meu direito, ou seja, eu estou lutando por um direito meu previsto em lei. A ADI 6476 do STF, relator ministro Luiz Roberto Barroso, determina que é inconstitucional a submissão de critérios iguais para as pessoas com deficiência nos testes físicos, ou seja, pessoas com deficiência devem ter adaptações razoáveis de acordo com a sua deficiência. Além disso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu artigo 3º, inciso 6º, determina que pessoas com deficiência devem ter adaptações razoáveis nas fases de concurso, sobretudo na fase do teste físico. A banca também, pessoal, ela desrespeitou o princípio da igualdade material, um princípio implícito no nosso ordenamento jurídico, que determina que devemos tratar os iguais de formas iguais e os desiguais de formas desiguais nas medidas de suas desigualdades. Ou seja, o próprio STF, a Constituição Federal e o Estatuto da Pessoa com Deficiência determina que o meu teste físico deveria ser adaptado, ou seja, tudo isso baseado em lei. E a banca simplesmente ignorou o que está previsto na lei, achando que ela está superior à lei. Então, por isso que eu decidi lutar por esse meu direito, e eu vou até o fim, porque é um direito meu previsto em lei, e é um cargo que eu conquistei com fruto do meu esforço, com fruto do meu estudo. Então, eu preciso passar nesse TAF adaptado, porque é um direito meu previsto em lei. Ele não tá errado, Ele tá correndo atrás do dele, entendeu? Tá lutando pela parada dele, Ele não tá errado. A questão, de fato, é que tem que ser mais organizado esse negócio aí, Como é que o TAF faz uma coisa, o STF vai lá, atropela, que é outra? Que loucura é essa? E aí, beleza, aí a gente entra pra aquela condição. Mas ele vai ficar em cargo ali dentro de um escritório. Mas ele pode ser chamado. Se ele for chamado, ele tem que ir pra rua. E aí, se ele for pra rua, de fato pode ser um problema, entendeu? E aí? Complicado, né, cara? Complicadíssimo mesmo. Tem comentários, Marcelo. Mas delegado não vai pra rua. Cara, os caras esquecem, Marcelo, que o maior exemplo disso é do delegado que perdeu a perna, trocando tiro lá no Rio de Janeiro. Não tem. Quem fala que delegado não vai pra rua, tá por fora, tá? O delegado, ele pode ir pra rua. Isso quer dizer que ele necessariamente vai pra rua? Não. Mas pode ser que ele tenha que ir. E aí? Você entendeu? Essa é a questão. Aí, Murilo, eu acho o seguinte, se ele passou, se ele vai conseguir ser delegado, e na hora que for chamar ele pra rua, a gente vai ver, A gente vai ver. E aí a gente vai de fato, vai ter ali imagens. Já pensou numa ação, assim como a ação ali do delegado lá que perdeu a perna lá, alguém filma ele numa ação ali na rua, e aí ele tem dificuldades, porque vai ter, por conta da estatura, pra realizar alguma abordagem, alguma ação. Aí a gente vai ver, tá? Então assim, o Matheus, eu não acho que tá errado. Eu acho que se ele tá correndo pelo dele, ele tá certíssimo. O que tá errado é essa comunicação aí
entre uma coisa e o STF atropela e fala outra. Acho que isso que tá errado. O Bilinski, ele comentou aqui também. O Bilinski, ele era delegado. Não sei se é ainda, né, Murilo? Agora é deputado, né? Ele até comentou aqui também. Vamos ver o que ele falou. 1,23 m, essa é a altura desse candidato ao cargo de delegado de polícia. Para vocês terem uma comparação, o fuzil automático leve, o FAL, tem 1,10 m de comprimento. Eu fui readaptado na Polícia Civil porque não tinha um dedo. A perda de um dedo foi suficiente para a Polícia Civil dizer, olha, sua capacidade operacional está diminuída. Um delegado de polícia tem funções diversas, funções administrativas, funções de polícia judiciária e sim, função operacional. Então, por que o Estado tem que ser obrigado a contratar um delegado de polícia que não tem plena capacidade operacional? Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso e, com todo respeito, o cargo de delegado de polícia deve ser desempenhado de forma plena sempre, por todos os candidatos. Cara, é um assunto polêmico, espinhoso, entendeu? 1,10 m de fuzil, Marcelo. Ele, 1,23 m, a gente tá falando de diferença de 13 centímetros. Tá certo que eu nunca vi um delegado carregando parafal, não, mano. Quer dizer, sem contar os do Rio de Janeiro, né? Mas, a gente tá falando de 13 centímetros. Um outro delegado, Marcelo, que vivia na rua, mas vivia fazendo novelinha. Da Cunha. Ele tava ali, na operação ali, né? Ele aparecia depois que os caras já tinham prendido todo mundo e regravava, né? Aí depois ele falava que era uma simulação. Isso aí também é outro também, hein? É um outro Batman piniquinho aí que caiu, hein, mano? Mas caiu, mas tá ainda deputado, né? Eu vou falar um negócio pra você, Murilo. Eu não sou o Xandão, tá? Eu não sou o Xandão, mas eu acho também que não deveria poder, mano. Sendo sincero pra você, eu acho que não deveria poder. Se ele tem 1%, Murilo, de chance de ter que ir pra rua, não deveria poder. Porque vai dar BO, mano. Vai dar BO, isso é fato. Como é que ele vai, na viatura, vai adaptar a viatura pra ele também, Murilo? Colocar a cadeirinha lá na viatura? Caralho. Aí é bom. Calma aí, pô. Calma aí. Corta. Não, precisa cortar não, mas é uma espécie de adaptação, né? Vai ter uma espécie de adaptação na viatura também, porque não, isso é real, mano. O Murilo falou na brincadeira, no tom de piada aí, mas é real, vai ter o que vai ter na viatura. A não ser, Murilo, que sei lá, que o Xandão deu uma canetada lá também e fala, ó, ele não vai poder ir pra rua. Então faz isso não, faz isso, dá uma canetada lá e fala, então beleza, ó. Ele é inteligentíssimo, é um cara preparado pro cargo, é um cara que estudou, passou em tudo, mas por conta da condição dele, ele não vai poder ir pra rua. E beleza, e aí tá tudo bem, cara, ele quer ser delegado também, né? Tá tudo bem, ó. Mas aí, será que ele não vai querer ir pra rua, Marcelo? Ele é delegado de polícia, mano. Ele quer dar tapa em vagabundo, mano. Daí é foda também, né? Ele já tá no cargo já, pô. Então, mas assim, não tem muita lógica, tá ligado? Aí beleza, Murilo. Se rolar uma canetada, não, ele não pode ir pra rua, então, aí tudo bem, eu concordo. Agora, se for pra rua, ela tem 1% só de chance, Marcelo, de ir pra rua. Se for pra rua, vai dar problema. Não tem jeito, vai dar problema. Isso aí é fato. É o que o Evandro falou, mano. Ele tem competência pra ser um promotor, pra ser um juiz. É o cair pra cima. Pô, ele não vai conseguir ser um delegado, mas pode ser um juiz. Mas, sei lá, né, Murilo? É o sonho do cara também ser delegado, entendeu? Não tem como a gente também querer, mas você pode ser o tal coisa, que é mais alto. Mas ele quer ser o delegado, mano. Ele quer ser o delegado. Então é pra isso que ele tá lutando, né? Só que, de novo, se for pra rua, vai, dependendo da operação, obviamente, né? Se tiver algum confronto, alguma coisa, vai dar chabu. Vai dar chabu, né? Fechou? Fechou.